Salve, salve! Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, estou na área para dar mais uma aula sobre história. Nesse caso, vamos dar continuidade à Era das Revoluções, onde nós já estudamos na última aula sobre as revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, e hoje vamos falar de uma outra revolução, mas no campo das ideias, o Iluminismo. Então a aula de hoje será sobre o Iluminismo, que vai servir como estímulo, como fosse, vamos dizer assim, um gatilho para estourar novas revoluções, principalmente a Revolução Francesa, a Revolução Americana e os processos de independência dos países da América Latina. Então, as ideias iluministas são importantíssimas para a gente entender como grupos sociais nos Estados Unidos, na França, na América Latina, pegaram essas ideias para fazer suas revoluções em cima dessas ideias inovadoras, revolucionárias. Então vamos entender o que foi o movimento do Iluminismo. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que o Iluminismo, também conhecido como o Século das Luzes, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, o século da filosofia. Galerinha, uma coisa muito importante entender que quando a gente fala de iluminismo, vem a ideia da lâmpada brilhando a cabeça, sim, surgiu nesse período. A ideia da lâmpada é simplesmente o quê? É iluminar a cabeça das pessoas, iluminar a mente humana, trazer novas ideias para questionar o antigo regime, que já vai explicar o que seria esse antigo regime. Uma coisa muito importante entender o contexto da época, que a sociedade estava vindo ainda de um pensamento medieval. Os intelectuais, os filósofos criticavam muito a era medieval, diz que foi que eles chamavam de a era das trevas. Eu acho que isso é uma visão preconceituosa, mas eles disseram que foi uma era que houve poucas revoluções, poucas mudanças no campo das ideias e científicas. Não foi bem assim. Então, isso é uma ideia, como foi uma ideia meio preconceituosa, porque houve sim muitas mudanças nas artes, surgimento de novas tecnologias, como os moinhos, por exemplo, mas os filósofos desse período criticavam porque houve pouco debate, pouca liberdade. Aí sim, a gente pode realmente trazer esse debate, esse questionamento. E a gente vai entender como o antigo regime, no caso principalmente na política e na economia, estava enraizado, dando pouca liberdade para a população questionar esse tipo de poder, exercido tanto pelo rei, a figura do rei, como também pela instituição da igreja. Então, o movimento iluminista é um movimento de ideias, buscar, no caso, a razão humana, quer dizer o quê? O ser humano debater, questionar, buscar soluções, sem ficar preso a instituições milenares que decidiam como a população deveria pensar e agir. Então, é um período de questionamentos. Mas o que seria esse antigo regime? Vamos entender melhor. A principal crítica do iluminismo ao antigo regime era que esse sistema concentrava poder e privilégios nas mãos de poucos, impedindo a liberdade, a igualdade e o progresso da sociedade. Então, gente, deixa eu até aparecer aqui no cantinho. Olha só. Deixa eu aqui para cima melhor. Então, a crítica do iluminismo está concentrada onde? Vamos lá. Está criticando o antigo regime, que no caso o rei, a monarquia absolutista e também as instituições religiosas, que concentravam poder e dando privilégios nas mãos de poucos, impedindo a liberdade, a igualdade e o progresso humano. Então, essa crítica ao iluminismo, você tem instituições muito bem consolidadas que querem moldar a vida das pessoas, tanto no campo político, religioso, econômico e etc. Eles querem mostrar que o ser humano ele detém direitos, liberdades individuais, de pensamento, de expressão, e elas não podem ser simplesmente manipuladas ou impedidas de acontecer. Então essa é a crítica do movimento iluminista. Eles criticavam o absolutismo monárquico, que no caso o poder do rei, defendia que o rei não deveria exercer poder absoluto e que seu poder deveria ser limitado por leis e por uma constituição. Quando a gente conhecer
os principais filósofos iluministas, Montesquieu, John Locke, que já vou mostrar, eles vão trazer opções de como deveria ser esse sistema político, que até hoje existe. O que nós temos na política atual é um reflexo das críticas do movimento iluminista, que a gente vai ver já já. A segunda, sociedade estamental, condenava os privilégios da nobreza e do clero, defendendo a igualdade jurídica entre os cidadãos. Gente, a sociedade estamental, que nasceu isso na era antiga, que dividia a sociedade em classes. Lá, a elite, a nobreza, depois os trabalhadores, no caso da era antiga, você tinha os escravos na base da sociedade. Isso é uma crítica direta ao movimento iluminista, porque isso acabou saindo da era antiga, chegou na era medieval, com os nobres e os servos, e ainda estava acontecendo na era moderna. Quer dizer, você tem uma sociedade dividida em grupos sem mobilidade social. Quer dizer, eles tinham pouco acesso a chegar no topo, no privilégio, no poder. Se eu trabalho tanto, pago impostos, por que eu não posso ter participação política? Por que tem que ser condenado a essa classe aqui sem privilégios? Então é uma crítica dessa divisão da sociedade que a gente vai ver também que é uma conquista e um sucesso do movimento iluminista. Acabar com essa pirâmide social, dividir as classes e de forma hierarquizada, onde você tem pouca mobilidade, pouco acesso de crescer e subir para chegar lá no topo. Intolerância religiosa. Criticavam a forte influência da igreja na política e na vida social, defendendo a liberdade da crença e a separação entre igreja e Estado. O que a gente vai ter muito aqui, que a gente vai ver especialmente na Revolução Francesa, como a igreja tinha grande poder de influência na política. No caso dos cardeais, que ficavam muito próximos do rei, e esses cardeais eram conselheiros. E esses conselhos, muitas vezes, é para defender os privilégios da igreja. Então você tem uma crítica muito grande. Como a igreja naquela época, não hoje, mas como a igreja naquela época, tinha muito poder na política, defendendo seus interesses. Fazendo com que simplesmente o rei, muitas vezes, perseguisse e condenasse outras práticas religiosas. Você não tinha uma liberdade de crença. Então, a gente viu, principalmente quando teve no final da Idade Média e no começo da Era Moderna, o Tribunal da Inquisição, onde perseguiam crenças, pessoas que queriam ter crenças diferentes. Foi no caso dos judeus na Europa. Os judeus aqui no Brasil. Muitos foram perseguidos simplesmente a mando de cardeais que influenciavam, davam conselhos para o rei, para não dar essa liberdade religiosa, somente manter o grande poder da influência e manter como uma única religião oficial naquela nação, naquele país, naquele reino. Então tinha essa crítica em relação à intolerância religiosa. Lembrando que isso é uma coisa da época, tá? Mercantilismo. Questionavam a intervenção do Estado na economia, propondo maior liberdade econômica. Gente, o mercantilismo ele é o início vou dizer assim, do comércio global, do capitalismo global, também chamado de pré-capitalismo. Mas o que acontece? O rei ele controlava as questões econômicas, simplesmente dizendo quem podia entrar e quem não podia entrar no seu país. A questão do protecionismo. No caso do protecionismo, eu vou falar isso quando mostrar as ideias de Adam Smith, que para você impedir a concorrência estrangeira, você taxava impostos altíssimos aos comerciantes que vinham de fora para proteger o comércio local. E muitas vezes o rei dava monopólio, exclusividade para alguns comerciantes locais, impedindo que outras pessoas pudessem vender o mesmo produto. Eu queria vender sapato. Não pode, porque o tio do rei já está vendendo sapato. Você não pode ter isso. Ele tem a exclusividade, o monopólio, para poder somente ele vender esse item. Então, essa questão do protecionismo, do monopólios, a intervenção do rei, taxando quem podia taxar, quem não podia taxar, você cria um ambiente econômico desfavorável, onde somente alguns tinham privilégios. E esses que tinham privilégios, muitas vezes, são os mais próximos do rei. Então, havia uma crítica em relação ao iluminismo, também em relação a isso. Falta de participação política. Defendia que o governo deveria respeitar os direitos naturais dos indivíduos e que a soberania deveria pertencer ao povo. Você tem um rei que vive de forma hereditária, passa o poder de pai para filho. Somente aquela família rica e poderosa pode governar, excluindo o povo, escolher os seus representantes.
Algumas monarquias, no caso da Inglaterra, que a gente viu no ano passado, nas revoluções inglesas, o parlamento ainda tinha força. Mas a maioria dos reinos europeus, não. E nas colônias americanas, menos ainda. Então, é da participação do povo escolher seus representantes e fazer leis que defendam seus privilégios. Já que eu trabalho, pago os impostos, por que eu não posso também decidir o futuro da minha nação? Então, é uma antiga também em relação à falta da participação política, a questão do voto, também chamado de sufrágio universal, quer dizer, o acesso da população a votar, homens, mulheres, ricos e pobres, e etc. Vamos conhecer agora uns grandes filósofos do movimento iluminista. Primeiro, John Locke. Ele é um filósofo inglês, conhecido como o pai do liberalismo, considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Defendia a liberdade pessoal e criticava o antigo regime. Gente, a gente vai ver que a maioria dos iluministas são franceses, mas houve também assim, alguns ingleses muito importantes. John Locke foi um deles, foi um dos primeiros. Ele foi um dos primeiros a criticar essa questão do Estado, o poder concentrado do rei em relação ao antigo regime. O que ele queria? Ele dizia que, além de ter participação política, a questão do contrato social, que eu vou falar principalmente no Rousseau, daqui a pouquinho, daqui 2 slides, de que você deve ter uma constituição, quer dizer, um conjunto de regras claras, feitas através da mediação entre o povo e o rei, para limitar o poder do rei, não deixar que concentrar tudo nas mãos de uma única pessoa, dando liberdade para o povo participar desse sistema político e não criar um sistema onde existe uma monarquia hereditária, onde o governo governa concentrando poderes. O governo governa, quer dizer, o rei governa concentrando poderes. Quando a gente fala em empirismo, é a questão que a gente vai ver também na questão da ciência, é você desenvolver conhecimento científico através de experimentos, de experiências humanas, experiências que nós temos na história. Então, o movimento empirista, assim como tem um movimento racionalista também dentro da ciência, o movimento empirismo ele leva muito como base tanto o experimento como também a experiência humana ou a experiência da história. Então, essas são as ideias de John Locke. Deixa eu apagar aqui. Próximo slide. Montesquieu. Esse aqui já é francês. A principal ideia de Montesquieu foi a separação dos 3 poderes do Estado: executivo, legislativo e judiciário. Ele defendia que, para evitar o absolutismo e proteger a liberdade individual, o poder não deveria estar concentrado nas mãos de uma única pessoa. Gente, Montesquieu deixou uma das maiores heranças, um dos maiores legados no sistema político atual, que é a divisão dos poderes em 3: executivo, legislativo e judiciário. Executivo, quem é? É aquele que governa, toma as decisões com base na lei. Legislativo, no caso, é o parlamento, congresso, deputados e senadores. Aqueles que vão construir as leis são representantes do povo, são escolhidos pelo povo e vão criar as leis conforme a vontade popular. Judiciário, são os tribunais, os juízes, que vão julgar as pessoas, os governos, conforme está na lei. Essa divisão dos 3 poderes, proposto por Montesquieu, que é um dos maiores legados do movimento iluminista, e vai inspirar principalmente os movimentos de independência da América Latina, dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, mostra o quê? Que ao invés de você deixar uma pessoa governando com superpoderes, concentrados tudo nas suas mãos, você divide em três grupos separados. A ideia é que todos fossem escolhidos e fossem representantes do povo. Você vai escolher o presidente, o governador, o prefeito, você vai escolher os deputados e senadores, os juízes e os ministros dos tribunais superiores. E o que acontece? Você dividindo esses poderes, você não vai considerar tudo nas mãos de uma única pessoa. Você vai estabelecer responsabilidades e funções para pessoas diferentes, escolhidas pelo povo. Você teria o quê? Algo mais democrático, mais acessível para a população, diminuindo privilégios. Então, essa ideia de Montesquieu, da divisão dos 3 poderes, é considerada a coisa mais revolucionária e foi o maior legado
do movimento iluminista. Jean-Jacques Rousseau, outro filósofo francês, escritor, compositor, filósofo político, influenciou o progresso iluminista em toda a Europa, bem como aspectos da Revolução Francesa, desenvolvimento do pensamento político, econômico e educacional moderno, criou o contrato social. Galerinha, contrato social é a principal ideia de Jean-Jacques Rousseau. Essa ideia do contrato social é você criar uma constituição. Em alguns países, chamados de Carta Magna. No caso da Inglaterra, é chamada de Carta Magna. Essa ideia é o quê? Você cria um documento com leis feitas conforme a vontade do povo, geralmente pelo poder legislativo. E você entrega para o rei, e fala assim, ó, rei, ou então o governante, você só pode governar o que estiver escrito aqui na Constituição. Você não pode governar conforme a sua vontade, criar leis da sua cabeça, ou sob influência de outros grupos poderosos. Você vai simplesmente governar conforme o que estiver escrito nas 4 linhas da Constituição. Então, a ideia do contrato social, que é uma lei estabelecida pelo povo, é simplesmente criar uma regra geral, que é a Constituição, que é a lei máxima de um país, ou a Carta Magna. E assim você só vai governar o que estiver escrito na Constituição. Você não governa conforme a sua vontade. Governa o que estiver claro, exercido, estabelecido na Constituição. Adam Smith, deixa eu descer um pouquinho aqui. Adam Smith é considerado um pai econômico moderno e o principal formulador do liberalismo econômico. Ele defendia que o mercado deveria funcionar livremente, guiado pela oferta e demanda, com o Estado interferindo o mínimo possível na economia. Faltou um aqui, economia. Galerinha, Adam Smith ele é escocês, escreveu um dos livros mais famosos que tem, que é A Riqueza das Nações, são 3 volumes. E lá ele diz o seguinte, ele faz uma crítica a esse monopólio, essa exclusividade, esse protecionismo do mercantilismo. Quer dizer, uma economia onde o rei acaba interferindo e dizendo quem pode estar envolvido em todo esse processo mercadológico. Ele faz uma crítica a esse modelo. Ele quer que simplesmente as pessoas tenham liberdade, conforme suas habilidades, seus conhecimentos, a sua força de trabalho, criar tudo aquilo necessário para poder sobreviver dentro desse mundo mercadológico. Ah, se eu sou capaz de produzir uma caneta que escreve e apaga ao mesmo tempo, quer dizer, escreve e apaga do jeito, conforme eu quero, com cores diferentes, se eu tenho essas ideias criativas, que eu posso vender isso. A ideia do liberalismo econômico é você deixar que o próprio mercado molde as leis conforme as necessidades. A lei da oferta e da procura. Sem que o rei fica interferindo, se intrometendo, privilegiando grupos sociais. É você ter uma liberdade econômica, uma liberdade comercial. O Estado, no máximo ali, tentar evitar alguns conflitos entre, de repente, uma região ou outra, entre um comércio com outro, evitar conflitos através dos tribunais. Mas deixar que o próprio mercado crie as leis e funcione de forma livre, sem protecionismo, sem monopólios, sem taxação e dando exclusividade para grupos. Então você tem essa liberdade. É chamado a mão invisível. Quer dizer, a própria força do mercado vai criar suas próprias regras. Então essa ideia da liberdade econômica. A gente vai ver que o liberalismo econômico criado por Adam Smith e vai ser muito forte, ali na virada do século XIX para o século XX. Muitos países vão defender, até hoje defendem essas ideias. Lógico que com o tempo você vai sofrendo algumas alterações dessas ideias, conforme a realidade do mercado, a realidade do planeta, a realidade humana. Então, o movimento liberalista ele é muito forte, muito presente até hoje. A questão de que, sim, a gente não quer acabar com o governo, não é um anarquismo. O anarquismo ele defende o fim da instituição como Estado, como governo. Mas quer que o governo haja o mínimo possível, somente para evitar conflitos entre instituições, entre mercados. Mas que deixe que o mercado, de alguma forma, haja conforme as regras da lei da demanda, das necessidades,
E assim o mercado vai conseguir conciliar e dando liberdade que as pessoas, conforme suas habilidades, seus conhecimentos, ganhem seu dinheiro. E assim haverá o desenvolvimento humano e econômico. Próximo, Diderot. Denis Diderot foi um filósofo e escritor francês, notável durante o Iluminismo e conhecido por ter sido o cofundador e editor-chefe chamado da Enciclopédia. A enciclopédia, gente, seria um conjunto de livros onde iam trazer ideias revolucionárias, ideias científicas de várias áreas diferentes. Tudo isso, esse lado aqui, as famosas enciclopédias. Se você for na casa aí dos seus pais, dos seus avós, vai ver aquela coleção Bassa, ou então a Bessa, onde você tem vários livros de áreas diferentes, áreas, conhecimentos naturais, conhecimentos humanos, matemática, língua portuguesa, entre outros. E aqui você vai dar acesso à população, quando precisar, através do seu conhecimento, leitura, o estímulo do conhecimento, vai buscar essas informações. Hoje, nós temos, graças ao advento da internet, nós temos isso na palma das nossas mãos. Através de quê? Da internet. Agora não é mais a Wikipédia, né? Agora você tem o ChatGPT, o Gemini, entre outros. O que nós temos hoje, o acesso ao conhecimento muito fácil, naquela época, você tinha através de quê? Dos livros, que ganham o nome de enciclopédia. Você dá acesso à população a esse conhecimento, a um conjunto de obras, de livros escritos por grandes filósofos. E as pessoas assim vão deter conhecimento. Essa foi a ideia do Diderot. Que essas ideias revolucionárias, iluministas, não tem que ficar presas somente a um grupo de pessoas. Vai ter que ser espalhadas para a população. Através de quê? Naquele caso, naquele período, até alguns anos atrás, através de coleções de livros. E hoje nós temos através da internet. Despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido foi uma prática política do século XVIII, em que monarcas absolutistas europeus adotavam os principais iluministas para modernizar o seu Estado, aumentar a eficiência administrativa e fortalecer o próprio poder, sem abrir mão do controle centralizado. Gente, a ideia do despotismo esclarecido, quer dizer, o despota é o rei, esclarecido é o iluminismo. Ao invés de você botar, no caso, a grande crítica ao antigo regime, que você tinha um cardeal, um bispo, como conselheiro do rei, é você ter simplesmente um filósofo iluminista no lugar desse cardeal. Então, o conselheiro do rei seria um filósofo, não seria um cardeal, um bispo. E esse filósofo iria fazer o quê? Iria conversar, dar conselhos, para que o rei tomasse decisões baseadas em ideias iluministas. Mas por que teve isso? Por que essa ideia? Isso surgiu com um pensador chamado Voltaire, outro filósofo iluminista. Ele era um grande crítico ao antigo regime, e um grande crítico ao poder da igreja, onde ele considerava a igreja como manipulador do rei. A ideia dele, já que seria impossível fazer as revoluções, ele vai estar enganado que a gente vai ver várias revoluções em seguida, mas a ideia dele é que pelo menos desse um passo de cada vez. Já que a revolução estava muito distante, estava muito difícil, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um conselheiro do rei, mas que esse conselheiro seja um filósofo iluminista, não seja uma pessoa voltada à igreja. Então essa foi a ideia de Voltaire, que foi conhecida como despotismo esclarecido. As revoluções nesse período não foram somente revoluções das ideias, também houve revoluções científicas, como grandes pensadores como Galileu Galilei e Isaac Newton, onde eles, principalmente quem está estudando ciências naturais, deixa eu mudar aqui, eles vão debater algumas questões que parecia que nunca seriam debatidas. Por exemplo, se a Terra era plana, se era a Terra que está girando em torno do Sol ou o Sol girando em torno da Terra. Primeiro que trouxe essa ideia do heliocentrismo, de que a Terra não estava no centro do universo, pelo contrário, havia vários sistemas, e uma delas a Via Láctea, onde você tem lá um sistema solar dentro dela, e você tem o Sol como centro do sistema solar, e vários planetas circulando em volta do Sol. Não é a Terra no centro do universo e tudo girando em volta da Terra, como foi defendido por séculos. Ele traz essa ideia, Galileu Galilei, ele acaba sendo preso
sendo julgado no Tribunal da Inquisição, onde ele simplesmente nega suas ideias, mas ele guarda, ele nega a princípio para poder não ser condenado à fogueira, mas ele guarda suas ideias. E depois vem Copérnico, estudando Galileu Galilei, e no período mais propício, trouxe de novo essa ideia e comprovou de que é a Terra que gira em volta do Sol. E depois disso veio o Isaac Newton, a lei da gravidade, defendida até no caso, pelo grande navegador Cristóvão Colombo, quando ele disse que ia dar a volta no mundo, e todo mundo riu dele, falou, não, a Terra é plana, como você vai dar a volta no mundo, você é louco? E Isaac Newton mostra que existe uma força gravitacional que segura todos nós e objetos, atraindo para o centro da Terra. Mesmo você estando do outro lado do planeta, numa Terra redonda, você não vai cair no meio do universo. Então, você tem um planeta redondo, uma força gravitacional que puxa tudo para o centro e assim as pessoas e objetos em outras partes do mundo, eles não vão cair. Isso também foi comprovado cientificamente. Então, esse período de revoluções não funcionou como das ideias, mas também das ciências naturais, com esses dois grandes expoentes, Galileu Galilei e Isaac Newton. Galerinha, vamos fazer algumas questões agora para debater esse assunto. Vamos lá. Questões de certo e errado. 1. O iluminismo foi um movimento intelectual que se desenvolveu principalmente no século XVIII, conhecido como século das luzes. Seus pensadores defendiam o uso da razão como principal instrumento para compreender o mundo e promover o progresso da sociedade. Criticavam, com absolutismo, os privilégios da nobreza e do clero, além de defender direitos naturais, liberdade e igualdade perante a lei, e, em muitos casos, a separação dos poderes do Estado. As ideias iluministas influenciaram importantes transformações políticas e sociais, como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. A partir disso, julgue os itens em certo e errado. A. Os pensadores iluministas defendiam que a razão e o conhecimento científico deveriam orientar a organização da sociedade e do governo. Sim, está certo. Então, são as ideias iluministas através da razão, dos experimentos, que devem, de alguma forma, moldar e estimular o governo. B. O iluminismo apoiava a manutenção do absolutismo monárquico e dos privilégios da nobreza como forma de garantir a ordem social. Errado. É tudo contrário. Eles criticavam esse privilégio do antigo regime, dessa monarquia absolutista. C. A teoria da separação dos poderes, proposta por Montesquieu, foi uma das contribuições do pensamento iluminista para a organização dos estados modernos. Certinho. Com base nessas ideias, boa parte dos países, principalmente do mundo ocidental, adotaram a divisão em três poderes. D. As ideias iluministas exerceram influência sobre os movimentos revolucionários do final do século XVIII, com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Corretíssima. E também da América Latina. Esses movimentos pegaram como base as ideias revolucionárias do movimento iluminista. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Deixa eu beber logo aqui. Entre os principais pensadores do iluminismo destacam-se John Locke, Montesquieu e Rousseau, cujas ideias influenciaram profundamente a política e organização da sociedade moderna. Locke defendia os direitos naturais do indivíduo, como a vida, a liberdade e a propriedade. Montesquieu propôs a divisão dos poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário, como forma de evitar o abuso de poder. Rousseau, por sua vez, afirmava que a soberania deveria pertencer ao povo, ideia expressa em sua teoria do contrato social. A partir disso, vamos jogar os itens em certo e errado. John Locke defendia que todo ser humano possuía direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade, que devem ser protegidos pelo governo. Certíssimo. John Locke, lembrando que foi o primeiro iluminista que eu mostrei, o primeiro filósofo iluminista em inglês, e traz a ideia da liberdade individual e de que o governo deve respeitar essa liberdade individual. Então tá certinho. B. Montesquieu defendia a concentração de todos os poderes nas mãos do rei, acreditando que essa era uma melhor forma de evitar o conflito político. Errado. Montesquieu, que é filósofo francês, defende o que? A divisão em três poderes. C. Rousseau afirmava que a soberania pertence ao povo e que o governo deve expressar a vontade geral da sociedade. Certíssimo. O poder pertence ao povo. O povo escolhe seus representantes. Criar um contrato social através de leis estabelecidas pelo povo, e o governo só vai governar em cima dessas leis. D. As ideias de Locke, Montesquieu e Rousseau fortaleceram os princípios do absolutismo europeu durante o século XVIII. Sim.
Quer dizer, tá errado. Ele não fortaleceu os princípios do absolutismo, pelo contrário, ele faz uma crítica em relação ao governo absolutista. Então ele está errado, tá bom? Então, gente, finalizando essa aula sobre iluminismo, e a gente vai ver as consequências nos próximos capítulos, que são os grandes movimentos, a era das revoluções, tanto francesa, Estados Unidos e dos países da América Latina. Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.